24 de dezembro de 2024, Daniel Silveira, ex-deputado federal, volta a ser preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para você entender tintim por tintim dessa história, fique nesse vídeo que nós estamos fazendo aqui no My News e também para que pessoas recebam informação de qualidade, sem fake news e sem desinformação, deixa o like e compartilhe o conteúdo do My News com mais e mais pessoas. Então, Luan, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Esse My News, portanto, especial, véspera de Natal. Estamos aqui para falar sobre essa prisão de Daniel Silveira. No dia 20 de dezembro, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a ele um livramento condicional, já que ele tinha cumprido 1/3 da pena e apresentava bom comportamento na prisão. Só que o Daniel Silveira tinha que respeitar uma série de medidas, o que não aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes detalha direitinho isso no seu despacho, que foi tornado público. Mas então a informação mais importante é: Daniel Silveira está preso, ele foi detido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e agora será encaminhado para o presídio de Bangu 8. Bom, a gente vai então a trazer essas informações da forma que disse a defesa do Daniel Silveira e também o despacho do ministro Alexandre de Moraes. Olha, o Daniel Silveira justifica que descumpriu, na verdade, essa medida cautelar do Moraes, porque estava com fortes dores nos rins e precisou, então, ir a um hospital. Só que o ministro Alexandre de Moraes disse que isso não foi autorizado. Eu vou ler aqui primeiro o que disse a defesa. O senhor Daniel Silveira foi ao hospital no dia 21 com fortes dores nos rins, após foi medicado e retornou para sua casa. Devido a esse motivo de saúde e devidamente comprovado, o ministro adotou tal postura que, na verdade, é outra arbitrariedade do STF, diz assim a nota da defesa do Daniel Silveira. Agora, no despacho, o ministro Alexandre de Moraes registra que em 20 de dezembro concedeu o livramento condicional a Daniel Silveira, fixando diversas condições, entre elas proibindo de ausentar-se da comarca e obrigação de recolher-se na residência no período noturno, das 10 da noite às 6 da manhã, bem como no sábado, no domingo e também nos feriados. Só que aí o ministro segue explicando que o desrespeito acarretaria o retorno imediato do sentenciado ao regime fechado no cumprimento do restante da pena, uma condenação de 8 anos e 9 meses. Aí o ministro Alexandre de Moraes registra assim, com grifo em destaque: no primeiro dia em livramento condicional, o sentenciado desrespeitou as condições impostas, pois conforme informação prestada pela Secretaria do Rio de Janeiro, a Secretaria de Administração Penitenciária, em 22 de dezembro, somente retornou à sua residência às 2h10 da manhã, ou seja, mais de 4 horas do horário limite fixado nas condições judiciais. E aí o ministro Alexandre de Moraes, nesse despacho, inclusive, que é assinado no dia de ontem, 23 de dezembro, e que agora foi tornado público, o ministro diz que, estranhamente, portanto, ontem, a defesa juntou petição informando que o sentenciado, sem qualquer autorização judicial, teria estado em um hospital no dia 21, das 10h59 à meia-noite e 34 do dia 22. Mas diz o ministro Moraes assim: patente a tentativa de justificar o injustificável, ou seja, o flagrante desrespeito às condições judiciais impostas. Moraes continua: não houve autorização judicial para o comparecimento ao hospital sem qualquer demonstração de urgência. E diz também o Moraes que não bastasse isso, a liberação do hospital, se é que realmente ocorreu essa estadia, foi de meia-noite e 34 até meia-noite e 34 do dia 22 do 12, sendo que a violação do horário se estendeu até as 2h10 da manhã. E aí o ministro Alexandre de Moraes recorda que o Daniel Silveira, este personagem, tem um histórico de desrespeito a medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele diz assim, o sentenciado demonstrou novamente seu total desrespeito ao Poder Judiciário e à legislação brasileira, como fez por ao menos 227 vezes em que violou e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão durante a instrução processual penal. Então, Moraes diz que o histórico do Daniel Silveira já é muito complicado e que ele voltou, portanto, a desrespeitar uma decisão do STF.
Bom, e aí o ministro Alexandre de Moraes disse que ele tem o remanescente a cumprir de 5 anos, 9 meses e 1 dia de prisão para término da pena em 19 de setembro de 2030. E que agora então está sendo revogado o livramento condicional e, portanto, ele vai cumprir essas medidas no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele pediu uma coisa além aqui, olha, além de revogar, portanto, o livramento condicional, imediato retorno ao cumprimento do restante da pena em regime fechado em Bangu 8, também determinou que a Polícia Federal investigue a veracidade da informação da suposta internação ocorrida pelo sentenciado na noite de 21/12, com a oitiva dos médicos responsáveis e também enfermeiros de plantão. Então, Daniel Silveira agora será encaminhado ao presídio de Bangu 8. Lembrando que essa pena de 8 anos e 9 meses de prisão foi por atos antidemocráticos e também por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois, à época, quem era presidente era o Jair Bolsonaro e ele concedeu uma graça presidencial ao Daniel Silveira, portanto, tornando sem efeito essa condenação por parte do STF. Só que o STF depois julgou e considerou esta graça inconstitucional justamente por desvio de finalidade. E a pena do Daniel Silveira, então, de 8 anos e 9 meses, voltou a ter sua validade e aí agora ele volta a cumprir em regime fechado. Uma situação que a gente está acompanhando nesta véspera do Natal, 24 de dezembro, terça-feira, e claro que devem ter outros desdobramentos, a gente vai seguir aqui ponto a ponto. Então, o Daniel Silveira, pelo que disse a defesa, foi para um hospital, mas não avisou o ministro Alexandre de Moraes, depois fez essa justificativa, só que aí já tinha desrespeitado, portanto, esta medida que o Moraes tinha escrito claramente que se fosse desrespeitada essa ou qualquer outra medida condicional, ele voltaria para a prisão. Então não durou nem mesmo uma semana. A decisão, portanto, dele cumprir isso foi no dia 20 e agora, dia 24 de dezembro, ele já está preso novamente. A gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos. E para você ficar muito bem informado, siga sempre o My News nas redes sociais, no YouTube, no nosso site e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É importantíssimo que você siga acompanhando aqui, que nós estamos de plantão. E qualquer atualização sobre este ou outro caso, a gente volta aqui na programação do My News. Até mais!